Fala aí pessoal, tudo bem? Seguimos mais um mês acompanhando o nosso querido ALZR11, o Alzirão da Massa, e ele continua devendo na questão da alocação do caixa. A gente vai bater um papo sobre isso durante a análise do relatório gerencial. Eu sempre tenho falado isso, enquanto a Selic está alta, ainda não causa tanta preocupação, mas eu já venho falando isso mês após mês, já faz um tempo que ele continua com esse caixa, e a grande questão ele está redistribuindo reserva, ou seja, o caixa dele está diminuindo, então ele precisa alocar esse caixa, porque esse custo, o dinheiro investido na renda fixa a 100% do CDI rende menos do que imóvel. Então o custo de oportunidade está caindo. Então o fundo precisa alocar, mas sem mais delongas, vamos para o relatório gerencial. Deixa eu pegar minha setinha aqui, mas agora como eu consigo mostrar aqui, já fica bem mais fácil, eu não preciso usar tanto a setinha. Então, relatório agora de dezembro de 2023. Então eles colocando aqui, primeiro só aquela questão do overview do fundo, quase 95% de taxa que ele usa, é uma taxa super tranquila, não tem taxa de performance, ele está com valor de mercado acima do valor patrimonial, ou seja, está com ágio, sendo negociado com ágio, cota patrimonial 105,39. Ele tem, lembrando que ele tem uma 90, quase 100% das cotas desse TSRE11, que é o detetor do Dupont, do imóvel do Dupont, então é basicamente dele, mas ele trata um pouquinho separado. Então olha só, vamos falar um pouquinho agora sobre os resultados. Então, nesse mês os aluguéis dos imóveis DASA Sumaré, o DASA Centino, Reis e Santilha foram corrigidos pela inflação de 4,7%. Então isso que ele fala também, porque assim, no caso do ALZR, que os contratos são 100% atípicos, não tem revisional, ou seja, como os contratos são longos, você não tem de cada 2, 3 anos as revisionais dos contratos, você só vai ter a parte de reajuste pela inflação. Então eles colocam aqui que inclusive 49% dos contratos do fundo esse ano vão ser reajustados, a gente vai ver um pouquinho mais para frente isso. Aí aqui só uma retrospectiva deles, que eles colocam que eles adquiriram imóvel do Dupont e o Pueridomus, inclusive do Pueridomus eu fiz um baita vídeo aqui sobre a questão desse imóvel, né, do centro educacional. Eles ainda continuam com a questão do imóvel do IPG, que ele está vazio, que é a única vacância que o fundo tem. Na verdade eles estão vendendo esse imóvel, né? Então ainda não terminaram, inclusive a própria vacância, o fundo acho que tem 3,5 de vacância, é referente a esse imóvel, eu vou falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Eles tiveram a sexta emissão, captado 311 milhões, só que agora o fundo ainda continua com 299 milhões, ou seja, ele está queimando caixa. Nesse período ele não alocou ainda, então o fundo precisa fazer a alocação. Eu já venho falando isso há muito tempo, isso já está trazendo um pouco de desconforto para os cotistas, essa questão da demora na alocação. Aqui eles colocaram, no fundo ele conta com 16 imóveis no seu portfólio, 10 setores distintos, são mais de 128 mil metros de área bruta alocável. É um fundo pequeno ainda se a gente for comparar com os outros. Eu gosto muito da gestão do LZR, vem trazendo resultado, mas essa questão está incomodando bastante. Então aqui o principal ponto desse relatório é a questão do caixa, 299 milhões, eles estavam com acho que 301, se eu não me engano, no mês passado, que representa 29% do patrimônio líquido. E aqui falando aquilo que eu falei, né, do TSRE11, que é o proprietário do Dupont, que é basicamente a LZR, porque detém quase 100% das cotas. Então aqui eles colocam, seguimos no prazo estendido junto ao vendedor para a conclusão da aquisição dos demóveis da Decathlon Cobasi e da Decathlon Joinville. Está demorado também, isso é o mesmo processo, já acho que os dois últimos relatórios que eu venho acompanhando com vocês não mudou nada. E também não mudou nada a questão do imóvel do IPG, porque a questão é a seguinte, esse prédio eles estão vendendo, só que eles colocam aqui, seguimos trabalhando ativamente na comercialização para potencial alienação do edifício e havendo quaisquer novidades sobre o tema, informaremos imediatamente a todo o mercado. A questão é a seguinte, o fato que eles têm os custos do imóvel, então eles continuam pagando, e isso traz despesa para o fundo. Então isso é outro ponto que ainda está demorado esse ponto. O próximo pagamento referente a lucro caixa foi de 0,79, ou seja, 0,80. Isso trouxe uma certa, se você olhar nos fóruns, né, falando, faliu, a LZR faliu porque ele vinha pagando 82 e caiu
Aqui é um ponto que me deixou um pouco confuso, a gente vai discutir um pouco sobre isso, e eu quero que, se alguém souber me explicar, escreva aqui nos comentários, porque olha só, as receitas totais apuradas pelo fundo vieram um pouco acima das geradas no mês anterior, principalmente referente ao reajuste que eles comentaram lá em cima. Contudo, o desinvestimento do imóvel em PG não foi concluído ainda nessa fase, permanecemos sem receita nele e com custos extraordinários atrelados. Mas a gente vai ver na DRE que não justifica muito isso. Aqui eles colocaram que neste ano de 2003 o fundo conseguiu crescer o seu lucro caixa gerado em 8,1% e eles ainda têm 0,17 centavos de reserva. E se vocês pegarem no mês passado, essa reserva era de 26 centavos, então ele precisou usar, que é o que está saindo, que é essa diminuição de caixa que ele está tendo aqui, que a gente está vendo. Então ele ele cresceu 0,8%, chegando a quase 150 mil cotistas. Bom, pessoal, entrando aqui na parte demonstrativa dos resultados, que eu quero bater um papinho com vocês sobre isso. Olha só, ele teve receita maior em dezembro comparado com novembro, se a gente pegar aqui. Principalmente pelo que ele falou lá em cima na questão do reajuste, né? A parte de juros de aquisição da parte de despesa financeira continua a mesma coisa, as despesas do fundo manteve a mesma coisa. Mas olha só, o resultado caixa ele foi um pouquinho acima do que o anterior. Exatamente por causa do aumento das despesas, que ele falou, que é a questão das despesas extraordinárias do IPG. E olha só, ele manteve o resultado por cota de 71 centavos, precisou usar reserva para pagar os 80 centavos. E olha só, ele diminuiu o resultado distribuído mesmo tendo mantido o mesmo resultado do mês passado. E aí a pergunta que fica é, por que essa menor distribuição? Obviamente ele está com 0,17 de caixa. Eu acredito que é uma nova realidade para o fundo. Enquanto ele não alocar esse caixa, ele vai manter isso e possivelmente até caia se ele não alocar esse caixa logo. Então, essa distribuição menor, a minha visão é o fato de o fundo ter entendido, ou a gestão ter visto, que é o patamar que ele precisa distribuir, porque senão ele vai continuar queimando muito caixa. Então ele precisa, porque aqui imagina, aumentar 3 centavos viria aumentar muito mais a questão da queima do caixa. Então por isso que eu acredito que seja referente a um novo entendimento que eles tiveram para manter esse pagamento mesmo. Olha só, aqui a gente consegue ver, ele vinha aumentando e aqui teve que cair. Exatamente porque ele tem 30% do patrimônio dele rendendo 100% do CDI, que vem caindo reunião após reunião do Copom. Então é um ponto que a gente tem que ficar atento, aqui eles colocando a questão da distribuição, mas não justificaram no relatório o porquê da queda. E se a gente observar aqui, olha só, 73% de receita imobiliária, se a gente pegar no relatório passado, aqui foi 71%. Então ele teve mais receita imobiliária nesse ano, porém distribuiu menos. Porque se vocês pegarem no relatório passado, ele utilizou aqui 0,12 de reserva, agora ele utilizou 0,9. Exatamente por isso, porque eu acredito que ele está entendendo que a reserva dele está acabando e ele vai precisar ou alocar esse caixa ou dar um jeito, senão a reserva vai acabar. Então esse é o ponto que a gente tem que ficar atento. Aqui a questão das compromissadas do fundo não muda nada. Esse ano tem o último pagamento do Decathlon Morumbi, que é de 24 milhões lá em dezembro. Tem do CRI da ASA 7,2 milhões, do Dupont 8,5 milhões durante o ano. Então continua a mesma coisa, não mudou nada. A parte de contratos dele não mudou. Aqui só para falar a questão da vacância, né, que é o que representa aquele imóvel do IPG, que ainda não saiu do fundo. Aumentou um pouquinho o número de cotistas do mês passado para esse. Foi para, se eu não me engano, acho que foi um pouquinho mais de 1.000 que aumentou. Aqui a parte de retorno do fundo, não tenho o que falar. E aqui os imóveis. Então, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês. É mais essa questão para a gente ficar atento. O fundo precisa alocar esse caixa. Isso é o que tem mais trazido de
incômodo para os cotistas. A gestão do LZR sempre trabalhou muito bem. Eu acredito que eles vão alocar, porque inclusive teve até uma pergunta recentemente lá no meu Instagram, perguntando se quando que eu achava que o LZR iria fazer uma nova emissão. Eu acredito que ele ainda faça emissão nesse semestre, mas não adianta nada fazer emissão com esse baita caixa que ele tem ainda. Então ele precisa resolver isso. E até se tiver algum gestor da Aliança assistindo esse vídeo, explicar o porquê qual foi a conclusão que eles tiveram, se teve uma receita maior, o porquê desse pagamento menor, o porquê desse utilizar pagamento menor de rendimento, sendo que a receita foi maior do que o mês passado. Será que é o fato da reserva estar acabando? Ou inclusive a questão que eles colocaram lá em cima sobre o imóvel, os custos extraordinários do IPG? Então isso a gente vai acompanhar no próximo relatório. Espero você no próximo vídeo.